Oi, gente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem está assistindo online, boa noite. Para quem vai assistir depois, as lives todas vão ficar gravadas, todas as nossas giras, nesse que é o nosso primeiro webinário, Regenerando Saberes, uma iniciativa do Laroyer, que é o Terreiro de Pesquisa com Corpos, Artes, Culturas e Linguagens da UFJF, em parceria com a TES e também com o Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Linguagens da UFJF, com o Instituto de Artes e Design da UFJF e com o PPGAC, já falei. Enfim, a gente fica muito contente de estar realizando esse que é o nosso primeiro webinário. Estamos aqui para a nossa terceira gira. Já tivemos uma primeira gira que aconteceu hoje às 15 horas, que também está guardadinha aí para poder ser assistida depois. Depois tivemos outras 17. Essa é a nossa terceira gira, chamada Regenerando Biomas, onde nós estamos recebendo a Isabela Canto, do EVEA. É assim que fala, né, Isabela? Esqueci de Évia. perguntar. Évia, tá. Legal. E a Vilma Queiroz, que é do Raízes Quilombolas. Eu já de início agradeço muito a presença de vocês, a terem aceito o convite para esse nosso primeiro webinário, para a gente poder conversar um pouquinho, trocar, fazer girar ideias, pensamentos e pensar aí como curar modos, mundos. Vamos ver o que tem para vir para os nossos assuntos. Eu queria dizer para todo mundo que tem uma lista de presença para poder ser assinada. Já está sendo colocada aí para vocês, pronto, está colocadinha aí. Para todas as giras a gente tem essa lista de presença. A gente tem também, para acompanhar as giras e saber os horários certinhos e tudo mais, o nosso Instagram, que é do Laroyer. A gente também tem esse Linktree. Através do Linktree vocês conseguem entrar, acessar todas as giras que vão acontecer, que a gente tem gira acontecendo amanhã, tem gira acontecendo depois de amanhã. São 8 giras no total, com convidados de várias partes do Brasil, que foram se encontrando ao longo de um processo de mentoria feito pelo São Paulo Fashion Week, mais Regeneração e Fluxonomia 4D. Foi desse encontro que a gente acabou conhecendo o pessoal do EV, o pessoal do Raízes Quilombolas e tantas outras iniciativas. Então eu vou apresentar as meninas, antes de mais nada. Deixa eu me apresentar primeiro e eu já passo para vocês. Né? Meu nome é Weipuri, eu sou do Terreiro de Pesquisa Laroyer, que estamos promovendo aí junto com a TES esses encontros. E eu acho que é isso. Das meninas eu vou fazer a apresentação mais bonita, que elas são nossas convidadas lindas dessa mesa. Deixa eu pegar a colinha aqui. Vou começar pela Isabela, então. Isabela Canto, ela é formada em Direito na Universidade de Coimbra, com extensão na Universidade de Paris, Paris 2, porque achei isso ótimo, Isabela, porque ela queria trabalhar na ONU e mudar o mundo. Eu achei isso ótimo. Era muito idealista. Não, mas a gente tem que ser utópico, né? Uhum. E alguns anos depois, ela voltou para a Amazônia, de onde está falando agora, de Belém do Pará. Ela decidiu começar a fazer a mudança que ela queria ver na comunidade dela. Hoje ela é diretora criativa e gestora de comunidade do canto, idealizadora e produtora cultural do Coral e co-founder da Évia, uma e-commerce de design amazônico ainda em fase de prototipação. Então, boa noite. Já até mudou Bem-vinda, um Isabela. pouquinho do que... Isso era... Assim, quando a gente entrou na mentoria do São Paulo Fashion Week, da regeneração, essa era a ideia, a nossa ideia inicial com a Évia era criar um e-commerce de produtos de design amazônico. Só que a gente acabou se transformando numa plataforma que é um hub de criativos da Amazônia. Porque além de vender os produtos, a gente também quer criar conexão entre os produtores e qualificar eles em vários aspectos e valorizar o produto que a gente vende. Legal. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela sua oportunidade de estar falando aqui com vocês e conhecendo mais um pouco. E assim, vocês falaram o básico, né? Eu era uma pessoa muito idealista, fui embora do Brasil com 18 anos e acabei que entrei muito... Quando eu estava em Portugal, eu tive algumas dificuldades, principalmente com
começou a me bater muito a questão colonial. Então, eu voltei para o Brasil muito trabalhada nessa questão da decolonialidade. A gente, assim, quando eu fui para lá, eu achava que realmente ia ser tudo muito melhor do que aqui. Só que a gente também acaba que vai se desconstruindo nesse aspecto e entendendo qual é o nosso lugar no mundo, né? E, assim, te digo que hoje, se eu fosse de outro lugar que não da Amazônia, eu preferia nem ter nascido, porque isso é uma parte tão constante da minha pessoa, tão forte da minha personalidade, que eu não sei como me desvincular mais disso. Na época, tudo que eu queria era fugir, trabalhar na ONU, nanana. E hoje em dia é isso, assim, a minha vida gira em torno das comunidades que eu participo aqui. O canto, ele é um espaço de trabalho, é um café, ele é várias coisas em uma só. E ele fica num prédio modernista, antigo, aqui em Belém, bem no centro, que estava meio abandonado. Assim, fazendo um panorama, uma comparação com São Paulo, é como se fosse o Copan, mais ou menos. É um prédio bem antigo, dos anos 50, e estava com fama de mal assombrado e tal, e a gente criou esse espaço lá de convívio e de cultivo também, né? Porque a gente acredita que as pessoas precisam de espaços acolhedores para serem capazes de criar. Do canto vieram os dois braços, assim. Com a pandemia, a gente decidiu virtualizar os cursos, porque lá a gente fazia vários cursos, e um deles foi o coral, que são uma série de cursos híbridos que acontecem lá no canto, sendo que a última edição foi feita em parceria com a pós-graduação de Criatividade, Inovação e Metodologia de Ensino, então foi super interessante. E a Évia, que é a iniciativa que entrou na mentoria do São Paulo Fashion Week, ela é essa... Agora a gente dá uma sementinha ainda, sabe? E a gente está fazendo um mapeamento do ecossistema criativo na Amazônia, principalmente de design, para depois fazer capacitação dessas pessoas e depois fazer um editorial e criar o e-commerce, né? Porque assim, a gente querer criar o e-commerce logo de cara é uma coisa meio assim, foi à vontade, mas tem vários processos que vão levando a isso. E é isso, assim, um pouco de mim. Eu acho que é isso que eu tenho para falar agora. Agradeço muito a oportunidade e qualquer coisa que quiserem perguntar também sobre a Amazônia, sobre o nosso trabalho, fiquem à vontade. Pois eu acho que até depois de apresentar agora a Vilma, escutar um pouquinho dela também, eu vou te perguntar um pouquinho mais sobre esse processo com o São Paulo Fashion Week, mais regeneração, e sobre como foi se desenvolvendo essas ideias que antes eram um protótipo e agora vão ganhando mais força, né? Eu gosto dessa ideia de semente que você traz, que a semente é uma energia criadora gigantesca, né? Essa energia de nascimento. E vou apresentar a Vilma também, a Vilma primeiro, e aí escutar um pouquinho dela e a gente volta para entender um pouco mais desse processo de maturação, enfim. Tá? Então, Vilma, deixa eu vir aqui então de novo na minha colinha. E eu gostei muito, na verdade, do que vocês colocam nas duas narrativas, assim, quando eu fiquei lendo, né, pensando que ia conversar com vocês duas, sobre essa coisa de transformação do lugar em que se vive ou que se passa, né? Que eu acho que é um pouco disso que traz o que você coloca aqui, né? Que você fala assim, eu sou professor e modelo plural, sou formado em pedagogia, publicidade e marketing e guia de turismo, sou apaixonada pela educação, procuro sempre trazer a história dos lugares por onde viajo para a sala de aula, vivenciando a arte e cultura com as crianças. Adoro viajar e conhecer a cultura local. Em 2018, eu conheci a cidade de Santana do Mundaú. Fui até pesquisar um pouquinho sobre a cidade, fiquei vendo, achei bem interessante. Em um trabalho missionário, fazendo palestras sobre educação e me apaixonei pela história das pessoas. Em cada lugar que conheço, procuro estabelecer uma conexão de melhoria de qualidade de vida. E aí eu abro para você falar um pouquinho de forma geral, como a Isabela fez, sobre raízes quilombola, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre esse processo também dentro da São Paulo Fashion Week mais regeneração. Boa noite, então, para as pessoas aí que estão no nosso grupo. Eu, como o Wei já falou, eu sou uma mulher preta, uma mulher que agora estou me
agora que eu digo mais recente, eu estou tendo essa oportunidade de estar entrando mais nesse mundo, de auxiliar as pessoas. Antes eu entrava no mundo, mas eu auxiliava as minhas crianças, né, as famílias das crianças a se conhecerem, a se constituírem, a entenderem a questão de ser negro, a questão de ser indígena, porque na minha região eu tenho algumas pessoas que são indígenas e não se apropriaram dessa linguagem, os pretos, né, os negros também é a mesma coisa. Então, agora que eu tive essa oportunidade, eu comecei a estudar um pouco mais isso. E foi oportunizado principalmente por essa imersão que nós fizemos aí no curso do São Paulo Fashion Week. E como é que surgiu essa introdução no curso, conhecer vocês, estar participando desse movimento? Eu fui, como eu coloquei aí nesse resumo, eu fui para Santana do Mundaú como professora. Foi um trabalho missionário de levar protetor solar para os quilombolas, porque tem muitos albinos e eles têm muito problema de câncer de pele. Então, eu consegui doações, eu levei uma quantidade, mais ou menos uns 15, 20, em torno de 15, 20 protetores solar para eles, e eu fui como professora para falar sobre saúde. Chegando lá, eu vi que realmente a necessidade deles era até um pouco maior do que a que eu imaginava, né? É uma área, assim, um dos quilombos, né? Esses quilombos, eles ficam na cidade de Santana do Mundaú, que deve ser mais ou menos, a meia hora do quilombo famoso, que é o quilombo de Palmares. Então, o foco ainda sobre a questão de quilombo está em Palmares, mas eles conseguiram o reconhecimento como quilombolas, tudo, mas ainda falta essa atenção. E nesse quilombo onde tem os albinos, eles têm problemas muito sérios da questão mesmo de saneamento básico, eles não têm água, a água são aquelas cisternas, aqueles poços que eles furam, mas não são poços que perfuram tal, são tanques onde se deposita água, e muitos deles ainda morrem de esquistossomose. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo. O olho da Isabela até arregalou ali, mas é uma coisa que eu, na hora, eu falei, gente, como é que pode uma coisa assim, que quando eu estudava, era uma coisa que estava sendo erradicada no nosso país, e agora, nessas condições, né? E realmente, nessas condições, e até hoje, isso foi há 3 anos atrás, quando eu fui lá, e até hoje continua a mesma situação, de não ter água potável, de não ter água mesmo, para eles sobreviverem. E aí a líder quilombola falou assim, viu, mas essas mulheres, elas estão muito arrasadas, tudo, eu acho que elas precisam de algo para um desfile, para elas se sentirem mais mulheres, se sentirem mais bonitas, elas estão com a autoestima muito baixa. E aí veio a história de fazer um desfile. Ela falou, eu queria que você fizesse um desfile, já que você é modelo, e seria uma forma dessas mulheres aparecerem. Aí eu falei, eu topo, vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer. Mas totalmente sem estrutura, não tinha uma loja que abraçasse e falasse, vamos emprestar as roupas, tudo, mas veio o São Paulo Fashion Week, fizemos parcerias, trocamos algumas ideias, muitos parceiros vieram e foram, mas os que ficaram, como no caso o Lab 4, eles deram uma oficina, nisso eu me juntei com costureiras de Paraisópolis, aqui a maior comunidade, a maior favela de São Paulo, uma das maiores, né? Me juntei com elas e nós fizemos uma coleção utilizando resíduos têxteis. Esses resíduos mínimos, criando um novo tecido com a proposta de sustentabilidade real, né? Não de trabalhar com pedaços maiores, recortando, como se fosse o patchwork, não era essa. A proposta era realmente usar aqueles pequenos resíduos e formar um novo tecido. Eles deram a formação através de um curso rápido, nós começamos a fazer a coleção, e aqui em São Paulo nós fizemos 8 peças, então foi uma coleção cápsula, né? Como a gente diria, uma coleção cápsula, porque eu não entendo de
costura, eu sou modelo, então eu colocava roupa, né, fazia de acordo, me sentia a modelo e fazia o que o estilista tinha solicitado. Aí eu fui para o outro lado, eu fui quase ser um estilista, né? Mas foi ótimo. E lá em Santana do Mundaú, eles estavam super para baixo, não tinha. Que foi nesse período de 4 meses. Aí eu falei para eles assim: eu falei, nós teremos que ter uma atitude conjunta. Então, enquanto eu desenvolvo uma coleção aqui, vocês vão fazer os acessórios, utilizando algo sustentável, que eu já tinha, na minha estadia lá, eu já tinha visto que a palha da bananeira era algo que dava para a gente trabalhar bastante. E aí eles fizeram, enquanto eu estava aqui, eles desenvolveram algumas peças e continuam desenvolvendo essas peças. E nesse processo aí, assim como a Isabela, a gente vê que a gente não pode ficar superficial. Ela viu que ela não poderia ficar fora do país, lá em outros, pensando em algumas coisas que estão acontecendo aqui, mas não agindo para mudar, para melhorar. Foi a mesma coisa. Quando eu faria algo superficial nesse link. Eu iria lá, desfilaria, as mulheres se sentiriam talvez melhor naquele momento e pronto, morreu. Mas aí eu falei, não, eu não posso deixar só nisso. Aí eu já estou com 1000 ideias aqui de fazermos um polo turístico lá. Então, deles terem, na verdade, a gente começar a trabalhar o turismo rural, né, de um dia no quilombo. Então, vamos fazer essa estrutura, pensar nessa estrutura, de pegar a bananeira, né, a banana, e fazer a biomassa de banana, fazer doces, N coisas, e tentar fazer esse gancho, que o que eu acho que falta muito nessas comunidades pelas quais passamos é o gancho entre a produção e a venda. Porque muitas vezes eles estão distantes do lugar onde se propicia uma venda interessante, e aí morre ali. Aí eles ficam apenas com aquela produção local, com aquela coisa que não gera um dinheiro, uma renda que seria interessante para eles. Me estendi, desculpa aí. Nada, que isso. É muito interessante, tu fala. Uma coisa que a gente tem trabalhado aqui também na Évia é justamente o fato da gente ver essas comunidades tradicionais e tentar levar renda para elas dentro de algo que elas já fazem. Aqui em Belém, assim, a gente não faz isso, mas tem outra empresa que é a Igarapé, que é uma loja que só vende produtos indígenas. E aí é super interessante porque dentro disso tem todo um trabalho de comunidade que é feito também, né? Porque não adianta a gente só chegar e dizer, olha, façam isso e vendam desse jeito. Tu tem que ver qual que está disponível. E é muito interessante que tenha feito isso lá. Assim, porque eu acho que é isso que... Sabe? E isso é importante. É importante a gente desenvolver algo dentro da comunidade, principalmente respeitando as características dela, mas essa forma da gente fazer com que haja uma renda, porque queira ou não, é uma necessidade grande de toda a comunidade a renda, seja para subsistência, seja para ter um fluxo ali para crescer, mas normalmente é para subsistência mesmo. Uhum. Então, esse elo, eu sinto que eu preciso estudar sobre isso. Então, antes eu era modelo, agora eu já estou pensando no que eu posso ser, porque não dá para você fazer também algo só assistencial, né? De, eu vou ajudar. Não, porque a minha próxima ajuda, um parênteses aí, o desfile que a gente organizou lá, ele seria amanhã, dia 15, mas ele teve que ser cancelado por falta de verba. Então, agora ele adiado, né? Ele foi adiado para o ano que vem, para abril do ano que vem. Então, eu tenho que me organizar para ter dinheiro agora para comprar minha passagem, para ir para outras coisas, para terminar a coleção, porque não são só 7, 8 meninas, são 20 mulheres que eles querem que desfile. Então, tem toda uma estrutura que não pode ficar só da gente que quer fazer esse lado bondoso, vamos dizer. Não é só o social que a gente tem que tentar fazer com que
haja um empreendedorismo da parte deles para que consiga ter um ciclo de dinheiro para poder gerenciar tudo isso, né? Então é o que eu estou agora, vou estudar, já comecei a ver alguma coisa nesse sentido e agora em janeiro eu vou pegar firme, vou para a Sebrae, esses segmentos que auxiliam nisso. Legal. Isabela, não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre como que foi a entrada no São Paulo Fashion Week, como isso foi mudando a proposta, enfim. Assim, a Évia, ela surgiu justamente a gente realizava muito mercado de moda no espaço do Canto. Eu tenho duas sócias dentro da Évia, que é a Anaísha Cardoso, e ela é joalheira. E ela era uma pessoa que, desde sempre, ela já faz várias feiras em São Paulo, e a gente sempre falava de como era necessário a gente ter algo desse nível aqui em Belém. Que a gente não poderia ficar dependente do reconhecimento de fora e que a gente deveria ter a valorização do produto local aqui dentro também. Então, a gente fez alguns eventos, em todos eles sempre tinha uma roda de conversa com professores sobre de que forma a gente deveria buscar referências não fora. Tipo, porque, assim, por exemplo, aqui não faz sentido a gente fazer coleção inverno e verão, ou outono, primavera, porque a gente não tem as estações do ano bem definidas. Então, assim, isso é só um exemplo. E aí, daí surgiu a Évia. No momento em que veio a pandemia e a gente ficou fechado, assim, isolado, o espaço todo, a conexão nossa tinha que continuar, mas de uma forma virtual, a gente criou o selo da marca autoral paraense, logo quando entrou a pandemia, e a gente começou a fazer uma projeto desse ecossistema. O que a gente foi percebendo? Assim, eu falo, só para também um parêntese aqui, assim, eu falo muito, a gente na Évia fala muito da questão da visibilidade da Amazônia urbana também, né? Porque, assim, a imagem de Amazônia que é vendida para o mundo inteiro é de uma floresta intocada, e, assim, todo mundo daqui é comunidade tradicional, e eu, assim, digo para vocês que eu acredito que existem várias Amazônias. Eu vivo numa Amazônia e, assim, ainda tem lugares onde eu estou que são muito privilegiados. Existem outras vivências de Amazônia, existe uma Amazônia negra, existe uma Amazônia indígena, existe uma Amazônia do interior dos estados, existe uma Amazônia da capital. Então, é muito importante que a gente também entenda a pluralidade dessa Amazônia. Então, a gente vai percebendo, dentro desse processo do São Paulo Fashion Week, que a maioria das pessoas que não são daqui ainda encaram muito tudo que a gente faz como algo não é brasileiro, é regional, sabe? Não é design, é artesanato. Então, era esse o nosso ponto principal, que aqui na Amazônia se faz design também, sabe? Porque a gente está aí há milênios, literalmente milênios, organizando processos, em vários tipos de processos. Assim, tem a cerâmica marajoara, por exemplo, que é uma coisa milenar. O próprio tucupi, os usos que fazem da folha de mandioca na nossa gastronomia, que hoje é um produto de muito alcance, né, no Brasil, é uma coisa super falada. Existe uma série de processos que são organizados há muito tempo, sabe? E a gente se espelha nesses processos para garantir a nossa identidade nos produtos que são comercializados. Então, a gente começou a perceber, dentro da nossa realidade, que faltava muitas boas práticas, né, que a gente pensa. Que, assim, gestão de resíduos, a própria conexão intracomunitária para que as pessoas se colaborassem, conversassem, a gente entender quais são as dificuldades, quais são as dores, que narrativa a gente fala quando fala de nós mesmos, né? Então, porque, assim, é muito comum que a gente tenha essa síndrome do vira-lata. Eu acho que a gente acha que o Brasil tem essa síndrome do vira-lata, mas o Amazônida assim, a gente é um povo que tem uma autoestima muito machucada, sabe? Pela exclusão que a gente sofre dentro do nosso país. Porque, assim, não é comum, é incomum que achem que Belém é no Nordeste, que o Pará é no Nordeste. As pessoas não, o Norte é invisível mesmo. Então, a nossa ideia era justamente se juntar essas marcas,
trazer essa voz, que é uma voz amazônica mesmo, mas ela é plural, e levantar essas narrativas. Dentro do processo do Fashion Week, foi muito interessante, porque assim, já tinham pessoas que a gente já conhecia lá dentro, por exemplo, a Tainá, da Tribo, que ela faz um trabalho de comunidade muito interessante também. Eu acho que a Vilma ia adorar conhecer ela, não sei se vocês chegaram a dar match, mas a Tainá é uma pessoa que super podia te ajudar, porque ela faz um trabalho numa ilha, que é uma ilha aqui perto de Belém, que chama Ilha de Cotijuba. E ela faz um trabalho de seringueiras para tirar borracha e ela faz acessórios. Então é super interessante o trabalho dela. Tem a Ludmilla, que faz tingimento natural, o Petrus, que ele tem uma representação assim da Amazônia Negra, ele tem essa pauta muito importante dentro, ele é um estilista muito talentoso, até escreveu um livro recentemente. Mas também tiveram pessoas de outras regiões, de outros estados da Amazônia, né? E foi muito interessante a gente ter essa troca. Eu criei, logo quando começaram os matches, eu criei o Matchzão do Norte, que foi uma ideia que a gente teve de juntar todo mundo que era do Norte para poder discutir, né, algumas questões que a gente tem, dores em comum, possíveis soluções e tal. E foi muito interessante, assim, foi uma troca muito interessante. Acabou que depois a gente foi se dividindo em nichos, mas eu acho que dentro disso a gente também, dentro dos processos de... Assim, a gente teve que fazer vários exercícios de mapeamento de recurso, mapeamento de ecossistema, e conversar com várias pessoas que já tinham plataformas. Por exemplo, teve um programador que a gente conversou, que era da Gôndola Digital. Eu não sei se ele é do sul, de mim, eu não lembro muito de onde ele era. E a gente falou, porque a gente quer criar uma plataforma, a gente quer criar um site. Ele falou, olha, vocês têm que entender que vocês já são plataformas. O fato de tu estar conectando pessoas, tá falando de pessoas, tu tá dando voz, tu tá unindo essas narrativas, isso já é uma plataforma, que é um hub de conexões de designer, né? E aí foi isso, assim, o processo que a gente está agora, a gente acabou que com o Fashion Week a gente foi percebendo vários pontos e a gente meio que deu 2 passos para trás. O nome Évia quer dizer... A gente tirou o nome Évia da Évia brasiliensis, que é a seringueira, que foi um dos fatores de maior enriquecimento da região amazônica no século XIX, do século XIX para o século XX. Foi o que a gente chama aqui em Belém da Belle Époque. Que Belém virou uma cidade muito rica e o produto era muito valorizado, então a gente faz essa analogia. Construiu todo o centro histórico daí, né? Que é gigantesco, assim, o Teatro da Paz. Nossa. Justamente. E a gente puxa muito esse período da riqueza, assim, claro que decolonizando todo esse processo, porque naquela época era copiar tudo do estrangeiro e era isso. Mas a gente vê que hoje em dia a nossa cultura é a nossa maior riqueza, sabe? E só se existe uma Amazônia em pé hoje, tem muito a ver com os povos que nela habitam e da conexão que a gente tem com a floresta, sabe? Porque todo mundo que nasce aqui, assim, não digo todo mundo porque, enfim, tem gente que está destruindo. Existem, né? A gente não tem como negar que existem. Mas a maioria das pessoas tem alguma conexão com a chuva, tem uma conexão com o rio, tem uma conexão com as árvores, a terra. E não só uma conexão, mas a gente caminha muito por um lugar de respeito também, sabe? Aqui em Belém, a galera se benze antes de entrar no rio, porque isso é visto como uma entidade muito poderosa, sabe? A gente sabe que não dá para pular, é que nem o mar, sabe? Os rios aqui a gente não vê o outro lado, então é que nem o mar. Então, assim, a gente traz essa narrativa, antes de mais nada, de trazer os produtos e qualquer coisa, a gente traz a narrativa de que, a Amazônia é um lugar onde a gente não é só matéria-prima, onde a gente não é só, tu vai extrair conhecimento também, porque a gente fala não de um extrativismo só de coisas, né, de matéria-prima, mas de um extrativismo intelectual também, que as comunidades que aqui existem, elas têm um produto que deve ser valorizado lá fora, mas a gente não quer que seja uma cestaria indígena que, sei lá, pessoas compraram por R$30 e vendem em São Paulo por 300. Qual o retorno que a nossa comunidade tem com isso, entendeu? A gente quer que essas trocas sejam mais justas. Assim, não me oponho nem um pouco em que todo mundo use produtos da Amazônia. Eu acho que é incrível, eu acho que nós somos um povo muito criativo, mas eu acho que as trocas têm que ser justas. E a gente está sendo explorado há muito tempo. Então, vem muito dessa vontade. A Évia surge dessa vontade.
e a gente está entendendo de que forma a gente vai existir nesse mundo, né? Nesse primeiro momento, a gente está nesse mapeamento de ecossistema, a gente conversa com as marcas, a gente já mapeou mais ou menos 40 marcas e conversa com elas para entender quais são os problemas que elas veem em termos de venda, se elas vendem para fora, se elas têm registro de marca, se elas têm CNPJ, se elas são MEI, que são coisas, se elas emitem nota, enfim, coisas que para quem empreende talvez seja algo assim básico, mas para a maioria das pessoas que estão ali no processo ainda de começar e entender e vender o produto, eles ainda não têm o básico. Então, o nosso processo vai muito por esse caminho. E é isso, assim, tipo, o processo do Fashion Week foi muito interessante pelas conexões. Eu também achei, tipo, a gente se conectou com o pessoal da Modateca, principalmente a Isabelle, que ensinou um pouco pra gente. A gente tinha muita essa ideia também de ser capacitador. E aí a gente, tipo, eu sempre sou aquela pessoa que quer abraçar o mundo, sabe? Então foi muito bom entender que a gente tem essas parcerias que podem fazer essa capacitação pela gente, sabe? Tem também o pessoal da Look Green, por exemplo, que já tem um site construído. Eles podem ajudar a gente no desenvolvimento. Assim, eu acho que foi uma troca muito interessante, não apenas pelo que aconteceu durante o processo, porque eu acho que foi muito rápido, foi muito corrido, foram muitos exercícios, foi muita coisa para fazer, e nem todo mundo conseguiu acompanhar, mas só pela base de pessoas que estavam ali, a gente ainda ter esse terreno para explorar e conectar e conversar, para mim é super interessante, já valeu por tudo essa troca que a gente está fazendo agora, por exemplo. Para mim já é um fruto muito positivo desse processo todo do Fashion Week. E é isso, assim, eu acho que sobre o Fashion Week foi bem esse o processo, assim, a gente ainda está entendendo, assim, e abriu muita porta para a gente também, assim. Logo depois da nossa fala no Fashion Week, a gente foi convidado para participar de uma feira que chama Nova Mais, em Porto Alegre, o que é muito legal para a gente, pelo ser um outro extremo do país e tal. A Naísha, que minha sócia, vai participar, eu não vou conseguir ir, mas é muito interessante que as pessoas já estejam entendendo e tendo interesse nesse produto. Aí, além disso, dentro do Fashion Week também, a gente percebeu que uma dos possíveis desdobramentos da Evia era justamente assessoria e consultoria para marcas que querem fazer coleções na Amazônia. Então, hoje em dia tem muita marca que quer falar da Amazônia e vem para cá e faz uma coisa totalmente clichê, em que a gente não se identifica, a gente que é da Amazônia não se identifica. Agora, recentemente, está uma polêmica aqui em Belém sobre o clipe da Anitta, que ela veio para cá e fez, e aí a Anitta fez um clipe numa aparelhagem, todo mundo, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, é uma cultura que tem tanto uma personalidade própria que essas grandes artistas, players, assim, influenciadores, né, de opinião, já estão por aqui e eles fazem essa pesquisa antes de chegar aqui. Então, acho que também a gente, em qualquer ramo que esteja, se quer falar de Amazônia, é a mesma coisa quando a gente vai falar, sei lá, da causa preta e de racismo. A gente só fala, eu só vou falar de racismo se não tiver uma pessoa preta para falar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer esse exercício também quando a gente vai falar de Amazônia, sabe? Procurar ouvir as vivências e também entender, né, que são várias vivências, tem várias pessoas. Eu não sou a voz da razão também, tem muitas outras vivências aí que têm que ser ouvidas, mas eu acho interessante a gente ouvir as pessoas daqui, sabe? Porque senão fica sempre algo muito superficial, muito só sobre a floresta. E, cara, é muito triste a gente botar a floresta, assim, todo o valor na floresta. Mas pessoas também, sabe? Tem gente aqui, sabe? Isso que você falou, só dando um complemento, foi o que me incomodou quando eu fui lá, vamos dizer assim, não era uma missionária, mas fui fazer essa primeira imersão lá na comunidade quilombola. Eu falei, será que eu não estou me apropriando de algo que não é, sabe? Eu fiquei nesse desconforto, tanto nesse primeiro instante como agora, quando eu falei assim, eles querem um desfile, mas só o superficial não é interessante, porque eu não estou gostando, e eles também talvez queiram algo mais, mas de que forma que eu posso fazer algo
sem explorar, porque é justamente o que você falou, quando as pessoas vão lá e compram um cesto que custa 30 e vende por 300 e repassam 30 reais, está sendo injusto, está sendo uma exploração daquilo. Então, e bota exploração nisso, e isso é algo que eu vejo constantemente, de grandes empresas, não é só pequenininha, não, são grandes empresas com nomes aí que a gente nem vai citar, mas que faz isso e me incomoda. Aí, por isso que eu estou nesse caminho aí, o que fazer, né? Que eu acho que a gente vai até poder conversar bastante sobre isso, né? Vocês que estão fazendo vamos dizer, esse escaneamento aí da região amazônica, mas vocês terão uma visão também de como isso pode ser feito externamente, né? Em outras comunidades. E é essa a minha intenção, é trabalhar de uma forma que você gere mudança, mas que, ao mesmo tempo, seja uma mudança que não explore, né? Porque incomoda muito. Não, com certeza. E assim, eu acho que isso também entra muito numa questão que é, assim, ninguém é um salvador da pátria, sabe? A gente tenta muito criar uma cadeia justa. E eu acho que é isso que é o ponto. Tipo assim, eu acho que o meu trabalho nesse processo também tem que ser valorizado, sabe? Mas eu acho que todo mundo tem que receber o valor justo pelo trabalho que tem sido feito. Eu acho que o trabalho que tu está fazendo é incrível. Assim, é muito bonito. Tu tá levando uma esperança até, tipo, tu tá capacitando esse povo. E eu acho que é justo e digno tu receber por isso. Mas também eu acho que também tudo parte da escuta. Se a gente não escuta as pessoas, a gente não tem como saber o que elas querem, a gente não tem como saber. Eu, assim, te digo isso de uma experiência de gestão de comunidade que eu tenho dentro do espaço. Assim, faz pesquisa com eles, faz votação secreta, sei lá, o que precisar para ver o que eles querem fazer, o que eles não querem. E é um processo que ele não é rápido. Assim, se fosse para ser rápido, assim, o fast fashion que está aí é trabalho escravo. Trabalho que não, tudo que tu vai fazer com a consciência social tem que ter um diálogo muito intenso entre todas as partes, para que ninguém se sinta lesado, né, dentro desse processo. Então, não é uma coisa que surge do dia para a noite. Isso foi uma das questões que eu falei lá da última vez que eu falei no Fashion Week, nos grupos e tal, porque assim, muitas vezes a gente era cobrado uns resultados assim muito rápidos de match e tal. E o trabalho que a gente está fazendo, ele não tem como acontecer do dia para a noite, porque ele envolve uma troca, ele envolve uma confiança, ele envolve um conhecimento entre as partes mesmo, sabe? E é um processo que a gente constrói com o tempo. Então, eu vejo muito isso, assim, tipo, o trabalho que se faz aqui que a gente faz aqui é um diálogo, nós com as pessoas daqui, nós com a nossa própria realidade, o nosso ecossistema, nosso estilo de vida, assim, sabe, também, que cada um tem um em particular, assim, tem... Eu, por exemplo, a minha família é do interior do Pará, e todo ano, tipo, umas 2 vezes por ano eu viajo até o interior do Pará para visitar minha avó, meu pai, assim, meus tios, a maioria das pessoas que moram lá ainda. Para eu chegar até lá, se eu fosse de Belém até lá direto, de barco, seriam 3 dias de viagem. Aí eu pego um avião, vou para Santarém e pego mais 6 horas de barco para lá. Então a gente está falando de distâncias aí que não são normais no mundo globalizado, capitalista. Não é normal a gente fazer uma viagem tão longa para chegar num lugar. Então, toda vez que eu vou para lá, eu me questiono por que eu estou indo para lá? O que me conecta ainda com esse lugar? Ali é a parte mais estreita e mais profunda do Amazonas, sabe? E eu sinto ali uma energia muito forte, assim, tipo, além de ser onde toda a minha família veio, as minhas raízes estão lá, é uma cidade que tem o nome de cidade portuguesa, e também foi uma das coisas que me despertou. A arquitetura muito colonial lá, então me despertou muito para o processo da memória de lá e de cá. Então, assim, essa vivência de Amazônia que eu estou trazendo para vocês é muito minha, sabe? Mas, assim, se tu for conversar com uma pessoa que, por exemplo, agora aqui em Belém, esse final de semana vai acontecer um festival de música que é só artistas pretos, que é o Psica. Então, eles focaram em artistas pretos porque cabanagem, eles têm uma narrativa muito forte. E eu acho incrível que eles estejam fazendo isso também, porque
cria um ecossistema muito vivo, sabe? A gente tem que entender que ninguém vai conseguir fazer tudo. Mas se a gente fizer uma partezinha, o nosso outro amigo fizer uma outra parte, e todo mundo... Isso cria um ecossistema muito simbiótico, sabe? Em que todo mundo se ajuda, em que a gente percebe que todas essas lutas estão conectadas, sabe? E, assim, desse ponto que eu parto, assim, tipo, de sempre entender que quando a gente fala de Amazônia, a gente não fala de algo único, é um ecossistema muito diverso, sabe? É um dos lugares com maior diversidade do mundo, então Sim. a gente precisa ver isso como uma realidade, não só como uma Amazônia, salve a Amazônia, doe R$ 20 para salvar a Amazônia, alguém está em perigo, vamos salvar quem está em perigo, porque essa narrativa de salvar alguém, ela, além de ser um pouco egocêntrica, ela é colonial. Sim. Porque ela é assistencialista. Ela é assistencialista. E a gente não quer mais, assim, tipo, as pessoas que estão aqui, a gente não quer mais assistencialismo, a gente quer oportunidade. A gente quer oportunidade de mostrar nosso trabalho, a gente quer oportunidade de ter a voz ouvida. É aquela coisa de passar na rua, chutar o mendigo e depois dar uma cesta básica no Natal, exatamente, né? Exatamente. Isa, a sua fala, ela me desperta bastante coisas, assim, sobretudo quando você fala sobre... Existe uma Amazônia que é uma cidade, né? A gente estava falando antes de começar e falou um pouco sobre Belém. Eu vou te perguntar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, porque tem uma coisa também que traz na sua fala, também um pouco do que a Vilma fala sobre a relação, por exemplo, né, lá no Quilombo, lá em Santana, com a banana, com os processos da terra, enfim. E aí, quando a gente fala de regenerar biomas, que é esse tema da nossa mesa, né, muitas vezes a gente vai também para esse lugar do Salve Amazônia, que eu vou plantar uma árvore. Vou ali, vou plantar uma árvore e tal. E, de fato, um reflorestamento é a grande frente, talvez, de regeneração de um bioma, né? No sentido de lugares que foram devastados, que foram queimados, enfim. É claro que essa é uma parte bastante importante, a reintrodução de espécies que sejam botânicas, que sejam animais, o cuidado com as entidades do rio, né? A manutenção de uma água limpa, propícia para a pesca, que esses processos desenvolvimentistas, projetos desenvolvimentistas não vão entrando e tomando conta da Amazônia. A gente está vendo agora um avanço gigantesco do garimpo, né? O Pará faz parte desse arco do desmatamento que, com o atual governo, foi ganhando ainda mais força, porque eles são ideologicamente autorizados por isso, né? Você tem o cara que está ali à frente, o presidente da República, falando que está tudo bem. O ministro do Meio Ambiente, que era paulistano, né, Vilma, e que estava respondendo a processos em São Paulo por ser alguém que não está ligando nem um pouco para os processos ambientais, enfim, para os biomas que nos cercam, né? Lá na frente eu vou te fazer essa pergunta sobre cidade versus bioma versus Amazônia, também já coloca essa questão para vocês irem pensando enquanto eu vou falando aqui um pouquinho, Vilma, de pensar isso também, né? Você está em São Paulo, você falou de Paraisópolis, uma grande favela, então uma cidade que está à margem da cidade, né? O tanto de córregos que correm por baixo da cidade de São Paulo, né, que a gente não consegue ver, mas que existem ali, que também são entidades adormecidas, em coma por conta do avanço da cidade em certa medida, né, e de como pensar como podem conviver também no aspecto urbano, mas também fora do aspecto urbano e da floresta como um todo, ou nas comunidades rurais, quilombolas, enfim, a gente sabe da importância dos povos indígenas, dos povos quilombolas para a manutenção de ecossistemas, de biodiversidade, né? Existem diversos estudos acerca do tema. E eu queria fazer uma provocação a vocês, assim, porque né, a gente estava falando mais cedo, a Vilma, e a gente, nos dois lugares que, na verdade, eu estou na zona da Mata Mineira agora, né, Mata Atlântica Mineira, a Vilma foi lá para Santana, que é na zona da Mata, lá no Nordeste, né, o Pernambuco e Alagoas, pega aquela parte ali. E está também em São Paulo, um lugar de imensa Mata Atlântica, né, admirada Mata Atlântica, enfim. E eu faço parte de um povo indígena, né, que é o povo indígena Puri. E aí, a partir desse meu lugar, como indígena, eu vou tentar trazer um pouco do nosso pensamento sobre o que é a floresta, né? Antes, eu queria falar um pouquinho assim sobre os biomas brasileiros, né? O Brasil, como a Isabela também já veio trazendo, são tantos Brasis como são tantas Amazônias, né? Então, no Brasil, um país mega diverso, tem a maior
diversidade biológica do mundo, né? As nossas riquezas naturais estão estampadas na nossa bandeira, ou pelo menos assim dizem, na verdade, a cor da bandeira dos portugueses. Mas, enfim, é essa narrativa que nos conta, né? A nossa riqueza, vamos nos orgulhar, mas o que a gente está fazendo com isso, né? E aí, então, a gente tem lá os Pampas, tem a Mata de Araucária, tem o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, tem a Floresta Amazônica, tem a Mata Atlântica. Daí eu destaco a da Mata Atlântica, né, como esse lugar da costa de entrada dos colonizadores e que é o bioma mais degradado, né? O Cerrado hoje também ele sofre um processo de degradação gigantesco, mas a Mata Atlântica como um todo, né, resta uma porcentagem mínima do que foi a grande Mata Atlântica e que ainda é, apesar de todo esse desmatamento, de todo esse avanço sobre a Mata Atlântica, é o bioma mais diverso do planeta, né? Então, assim, quanta coisa, quantas formas de existência, formas de vida existem na Mata Atlântica enquanto bioma. E aí eu não consigo deixar de pensar que a Mata Atlântica ela não era para o meu povo, e não é para o meu povo só um lugar de morada, né? Porque a gente é a própria Mata Atlântica, no sentido de que nós somos atores em rede que estão interagindo com tantas outras formas de existência, né? E que o nosso pensamento, e aí eu retomo aquela coisa, o reflorestar às vezes não é só plantar uma árvore, é também, mas o nosso pensamento é um pensamento florestal, é um pensamento que talvez hoje grande parte das pessoas esteja desmatado, um pensamento desmatado que não consegue perceber as possibilidades que a biodiversidade oferece enquanto existência cooperativa, também fora desse lugar que a gente tocou algumas vezes, de colonialidade, né, de usurpar daqueles processos. Você mesmo, Isabela, trouxe essa questão de vou lá, vou usar o cupuaçu. Sei lá, você não falou com essas palavras, mas vou usar uma matéria-prima daqui. A gente não é só matéria-prima, né? A gente é parte integrante, em cadeia, em elo, né? Nesse sentido, eu diria que o povo puri é a própria Mata Atlântica. A gente não consegue se diferenciar dela mesma. Até porque muitos dos seres que habitam a mata, e eu digo tanto dos seres visíveis quanto dos seres invisíveis, e aqui a gente dá agência ao rio, dá agência à árvore, dá agência a uma espécie de animal, a própria chuva e a montanha, né? Para terem ideia, a gente, por exemplo, no meu povo, é parente da sapucaia. A sapucaia é nossa avó. As árvores que estão preparando processos para que o humano pudesse vir a habitar o planeta são as nossas avós que estão aqui cuidando desse espaço há quanto tempo para que a gente pudesse estar aqui agora falando, né? Então, a nossa relação com a mata não é uma relação de lugar de existência ou de exploração. É claro que a gente se alimenta dela, mas porque ela é como uma mãe que cede o seio, né? Então, é essa nossa avó que fala sobre morte, que fala sobre vida, que fala sobre processos de mudança. Então, nesse sentido, o que eu queria provocar, gente, assim, é que quando os colonizadores chegam e iniciam os processos de desmatamento, por vários motivos, né? A gente tem lá nas aulas de história que a primeira forma de exploração econômica foi para o Brasil, que é o que dá nome ao nosso país, e ele passou a ser levado para a Europa enquanto mercadoria. Depois, lá na Zona da Mata, no Nordeste, a gente tem toda a questão da cana-de-açúcar sendo implantada. Aqui no Vale do Paraíba, o café ele se transforma numa economia muito forte, que começa a enriquecer a região sudeste. E essa implantação de modos distintos de se perceber os ambientes, na implantação das plantations, de uma monocultura, de uma forma de exploração que não pensa a floresta como um lugar de encontro e de sabedoria, de mudança, de aprendizado, mas como um entrave, né? A floresta ela é vista como o sertão, algo que é avesso à civilização, assim como aqueles que a habitam não são civilizados. Então, a floresta ela tem que ser derrubada, e no lugar da floresta devem se colocar as plantações e aquilo que gera poder econômico, gera riqueza naquele momento, né? Hoje a gente já entende em alguns lugares, né? A gente vê com as falas do nosso presidente que muita gente ainda não entende, né? Que a floresta em pé vale muito mais do que a floresta deitada em muitas circunstâncias, né? A gente já tem a área desmatada no Brasil o suficiente para poder gerar alimento não só para os brasileiros, mas para grande parte do mundo. Então, essa ideia de que se precisa derrubar a floresta é uma ideia completamente absurda, uma ideia burra, né? E aí, né,
pensando que o povo Curi, por exemplo, o meu povo, como tantos outros povos da Mata Atlântica e de outros biomas brasileiros, são o próprio bioma, fazem parte daquele bioma e integram ele juntamente, né, vivem em uma harmonia, né, ou buscam essa harmonia e esse equilíbrio entre aquilo que eu posso tirar e os riscos do que aquilo que eu tiro em excesso pode me trazer espiritualmente, na saúde, enfim, de várias maneiras. O pensamento indígena ele pensa assim, né? Você tem que pegar aquilo que você precisa, não mais do que você precisa. Então, a questão do excedente para a gente é algo que não funciona, né? Esse acúmulo de riqueza não faz parte do pensamento indígena. Inclusive, muitas vezes, quando se acumula riqueza, a gente dá uma festa muito grande, chama todos os parentes para poder gastar tudo. Vamos gastar porque se a gente tiver muito, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos seguir o nosso ritmo de vida, porque a gente sempre vai ter. Se a gente mantiver, sempre vai nos ser ofertado de volta. E quando se desmata a Mata Atlântica, se desmata uma cultura. Por exemplo, quando se impõe que o meu povo não fale mais a nossa língua, imagina o quanto de conhecimento é perdido de ervas medicinais, de usos de plantas, de tantas questões que, porque a língua desaparece, você já não sabe mais que aquilo existe. Então tem que ter um processo de redescoberta. Aí vem a ciência branca, eu descobri. Descobriu nada, a gente já sabe disso há milênios, né? Como também bem trouxe Isabela sobre tantos processos que estão sendo gerados há milênios na Amazônia. Né? Então, muito interessante nessa fala que tu trouxeste, essa questão da floresta, e tem um dado que é muito interessante, que é as grandes áreas da Amazônia onde a devastação não consegue chegar são as áreas de reserva indígena. O indígena vive bem com a floresta. Os povos indígenas, hoje a gente tem na Amazônia mais ou menos 400 etnias diferentes, e eles normalmente são povos onde as áreas, as reservas legais que são para eles dedicadas, são fronteiras de destruição, assim, tipo, chegou na reserva, tem planta, do lado de fora já está tudo destruído. Essa mentalidade de destruição, querendo ou não, ela entra muito, com certeza, com o governo que permite, que afrouxou toda a fiscalização que antes existia, mas ela entra muito também na lógica capitalista de lucro. Quando a gente vê a terra como uma, assim, como tu disseste muito bem, a gente já tem a capacidade de produzir alimentos para o Brasil inteiro e sobrar, mas a gente está vivendo num país em que muita gente passa fome. Então, isso é uma mentalidade, eu acho que até dentro disso que tu falaste, é porque quando os portugueses chegam no Brasil, eles não só matam eles não só matam as pessoas, mas eles fazem epistemicídio também, tanto com o povo indígena quanto o povo preto. Eles obrigam eles a abandonar a religião, obrigam eles a abandonar a cultura, obrigam eles a abandonar... tudo é visto como bruxaria, como não sei o quê, e todo modo de vida é abandonado, né? Então, eu imagino como teria sido o Brasil como país. Eu acho que hoje a gente já tem essas vivências e já é algo diverso, mas se não tivesse tido tanta violência no momento tão inicial, o potencial criativo que esse país tem é, tipo, absurdo. E é isso, assim, tipo, eu tenho umas outras coisas para falar, mas eu queria também ouvir a Vilma falando mais um pouquinho. Eu queria também fazer uma questão para a Vilma, assim, que é, né, como mulher preta, partindo de São Paulo e indo para esse quilombo, né, assim, como que é essa experiência do quilombo, para além de toda uma ideia de uma falta, né, porque isso perpassa a sua fala no sentido de que vários direitos lá não são garantidos, né? Você fala sobre, por exemplo, não ter acesso à água, sobre pessoas morrerem de doenças que há muita gente pensou que estavam erradicadas, né? E eu entendo isso como um grande problema a ser sanado, mas, por outro lado, também pensando nessas outras formas de pensamento, eu queria te provocar um pouco para pensar assim, sobre o que, além desse processo de levar, que não é isso de fato que você está fazendo, você vai estar levando, claro, protetor e tudo mais para uma questão, isso é a sua missão, no primeiro momento, mas estando lá, de que forma você foi provocada, quais afetos te chegaram, e se isso te transformou de alguma forma enquanto pessoa, enquanto mulher preta, enfim.
Então, foi essa necessidade mesmo de provocar com que eles sentissem essa necessidade de mudar, porque não pode ficar de uma certa forma, eu classificaria como uma política assistencialista de você, enquanto missionário, vai, faz, de eles têm que ter isso, mas só que para que eles, eu percebi que muitos acabam não se achando, não se identificando tanto como quilombola, sabe? Aquela questão, teve o registro, mas as atitudes vão se perdendo, a questão da perda da cultura, da perda dos costumes que faziam. Eu fui conversar com as mulheres para suscitar, né, a questão da autoestima. O que vocês fazem quando vocês chegam cansados, tal? Qual era a minha expectativa? Aquela brincadeira de expectativa e realidade. Era que elas chegassem e falassem dos chás, das coisas tradicionais que a minha avó, que as nossas avós traziam. Não, elas foram para coisas assim, eu vou e compro isso. Tipo, foram poucas as que colocaram dessa medicina tradicional, né? Dessa coisa que você tem dos chás, dos emplastos que se fazia antigamente. Então, isso me incomodou. Mas isso, entre estudos, eu já cheguei a ver que é também essa questão do certo distanciamento que houve para se proteger, né, para estar no lugar que eles estão, e também desse período, né, porque eu acredito que houve um distanciamento, sim, mas que agora nós, essas novas gerações, elas estão colocando isso em embate para que se reflita e haja uma mudança, né? Então, eu fui lá com esse propósito inicial de só era aquele trabalho de levar os protetores e de falar sobre saúde, mas eu vi que não dá para ficar. Nós pretos, nós indígenas, nós não podemos ficar só nessa parte superficial, né? Parece repetitivo, mas é a realidade. Enquanto nós não nos identificarmos como pessoas que provocam essa mudança e que são agentes de mudança, as coisas não mudam. Enquanto ficar só no verbal, não muda. O verbal é super necessário, porque é através do verbal que nós vamos conseguir conversar com as comunidades, chegar lá, conversar, né? A mudança não é, olha, vocês têm que fazer o que eu quero. Isso tem que ser assim, tem que ser assim. O que vocês têm? Como é que vocês vivem? De que forma que a gente pode melhorar isso? A gente tem que tentar tirar deles as soluções, porque é só dessa forma que isso vai ter continuidade pós nossa saída, né? Porque não é só fazer enquanto a gente esteve lá ou naquele período de um mês, tal. É realmente de posterior a isso, de ter uma evolução, né? Aquela sociedade ali. Então, eu procuro fazer isso, eu procuro suscitar. Ainda, eu comecei agora, mas eu comecei com uma vontade assim louca já de dar continuidade, de fazer isso, já não só lá, né, de começar lá com alguma coisa, mas de sair, e como eu coloquei, né, que eu gosto muito de viajar, nas minhas próximas viagens, de fazer essa imersão e conhecer outras comunidades e ver o que elas realmente precisam para a gente estar melhorando essa qualidade de vida ali dentro, né? Uhum. Então, é o que está passando pela minha cabeça nesse momento, das minhas atitudes, as minhas reflexões são nisso. Hoje eu falei sobre isso, né? Eu tô fazendo aniversário hoje, então o pessoal fala assim: obrigada. Você está onde no Brasil? Porque sabem que eu viajo, gosto de viajar. Eu falei assim, por incrível que pareça, eu estou aqui em São Paulo, tal, tem até uma live, mas assim, a minha vontade é realmente essa, de não só de ir nos pontos turísticos, que isso eu já tive vontade, já fiz na maioria dos pontos turísticos, mas hoje é de ir nas cidades, é de ir nos arredores, né, ou mesmo nas áreas que muitos não vão, porque essas áreas que talvez precisem desse olhar, que eu vejo que, com certeza, não é talvez, não são essas áreas que precisam mais do nosso olhar, né, das nossas atitudes.
né? Então, é nesse aspecto que eu procuro, e principalmente pela questão de ser preta. Além de preta, eu tenho descendência indígena, minha avó era indígena, então eu também quero estudar, me deu essa vontade. Eu já tinha essa vontade, mas eu digo que são oportunidades. Hoje eu estou tendo mais oportunidades de estudar e de modificar algumas coisas, melhorar, vamos dizer assim, dentro da minha cabeça é melhorar, né? Alguns processos de história. Então, eu também quero me aprofundar na questão dos meus avós, quero conhecer um pouquinho mais e daí por diante, tentar fazer com que a minha vida seja melhor e a vida das pessoas pelas quais com as quais eu me envolvo também tenha um progresso também. Isso é muito legal, muito interessante. Isa, manda lá o que você estava pensando. Pois é, tu tinha provocado aí algumas coisas sobre Amazônia e sobre a Amazônia urbana, e aí eu escrevi algumas coisas aqui que era assim, Belém é uma cidade que aqui a gente gosta de dizer que é a cidade das mangueiras. Mas a verdade é que Belém é a cidade uma das cidades menos arborizadas do Brasil, uma das capitais menos arborizadas do país. Por quê? A única parte que é arborizada é a área nobre. A maior parte da periferia paraense, ela não é arborizada, tem pouco saneamento e também tem essa questão dos rios soterrados. Existia um projeto urbanístico no século XVIII, se eu não me engano, XVIII ou XIX, em que queria que Belém fosse que nem Amsterdã, porque tinha tanto rio aqui que tinha todo o potencial de ser uma cidade que nem Amsterdã, cheia de canais e tal. Tem muitos canais ainda. A opção que eles tiveram, na verdade, foi soterrar a maior parte disso, e com isso, consequentemente, a gente vive numa cidade em que constantemente alaga. A gente fala que a gente tem que fazer as coisas antes ou depois da chuva, não é só porque a chuva está caindo, mas é que a gente corre o risco de ficar ilhado porque a cidade inunda. A gente mora em prédios e a cidade inunda. Tem gente que não mora em prédio que já tem construído, assim, a casa é um pouquinho mais baixa, ele já constrói uma barragem, assim, porque eles sabem que a água chega até ali. E com as mudanças climáticas que a gente está vivendo também, né, que são uma realidade, Belém vai ser uma das primeiras cidades assim, a serem afetadas por isso. E a gente tem visto isso ser cada vez mais intenso, né? Além disso, sobre a questão da biodiversidade da Amazônia, eu acho que assim, quando a gente fala da biodiversidade como algo a ser valorizado e a ser que existe um valor agregado a isso que vai muito além, que é um valor de intangibilidade de uma coisa que tipo assim, a gente não consegue ainda dimensionar tantas soluções que existem na Amazônia. Tipo, eu não sei, já tiveram vários estudos que eles falam que provavelmente a gente perde mais desmatando porque deve ter algum químico na pele de um sapo que pode ser o remédio para alguma coisa, mas nem indo tanto para isso. Eu acho que a natureza, ela assim, eu acredito muito que a Terra é um lugar que existe há tanto tempo com essa, porque ela tem uma homeostase, sabe? Ela tem mecanismos que ela funciona e esse lugar existe há tanto tempo porque ele encontrou formas de funcionar que são soluções muito criativas. Então, quando a gente olha para a natureza no olhar de, ao invés de destruir, eu vou copiar as soluções que a natureza já trouxe e trazer para a minha vida, trazer para a minha realidade, eu acho que isso é um lugar muito valioso. Então, eu tento me colocar constantemente no lugar de observação, sabe? Quanto à questão, a Vilma falou que ela está indo atrás da ancestralidade dela, acho muito interessante isso, porque há um tempo atrás, a minha mãe foi atrás da minha ancestralidade, porque queria ter nacionalidade portuguesa. Essas coisas assim, de, quero ser português, sabe? E aí a gente descobriu que a minha família está lá há muito tempo nesse lugar, no interior assim, e são descendentes portugueses e aquela coisa. Então, tipo, eu entrei no sentimento de muito conflituoso, de tipo, cara, eu sou descendente de exploradores e genocidas e tudo de ruim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui para Portugal, eu não era parte daquilo. Eles deixavam bem claro que eu não era eles.
que eu não fazia parte. Então a gente fica num limbo de lugar, quem é que eu sou, onde é que eu pertenço. Eu acho que isso é um processo que é muito importante, que a gente se descubra quem a gente era e tudo que nos faz a gente ser, mas que também a gente se veja como um agente de mudança, sabe, na realidade. Porque isso é muito importante, sabe? Eu vejo assim que eu falo assim falando pelos belenenses, assim, tipo, somos uma cidade culturalmente muito viva. Essa questão dos emplastos e dos remédios medicinais que tu falaste, aqui é uma coisa que a gente sabe. Tipo assim, todo mundo sabe que andiroba cura a garganta, que copaíba cura a garganta, que se tu caiu e machucou, tu passa álcool com jucá. É, tipo, isso é uma coisa muito comum da minha vivência, assim, tipo, até como pessoa branca aqui na cidade. A gente tem ainda no mercado, tem as herveiras, tem os banhos, e isso está muito também conectado com as religiões de matriz africana. Assim, é uma cidade que ela é muito cheia de lenda, cheia de mito, e as pessoas vivem nessa, sabe? Tipo, as pessoas são muito super... Eu acho Belém uma cidade muito mística, sabe? E eu acho ainda que a floresta é o que dá... A floresta, não só a floresta, a árvore, mas a conexão que a gente tem que ter com a natureza, que ela é intensa aqui, né? Tipo, a chuva é intensa. Quando tá quente, tá muito quente. Quando venta, é muito vento. Quando tu vai para qualquer lugar, tipo assim, pega um barco daqui de Belém e atravessa, tu tá no meio de uma florestona, sabe? Então a gente é acostumado com essa intensidade das coisas, eu acho que faz o nosso... E o isolamento também, né, que a gente ficou ali um tempo isolado, fez da nossa cultura e das nossas vivências algo bem interessante. Tu falaste também, eu anotei aqui algumas coisas, então tu trouxeste um ponto da língua, que vocês perderam a língua, e aqui eu acho que é uma iniciativa aqui de, não sei se de Belém, mas eu tenho certeza que do Pará, eles criaram um aplicativo que chama Nhengatu App, em que é como se fosse um Duolingo para aprender Nhengatu, que era a língua, a primeira, não é uma língua indígena, né, mas é uma língua em que eles tipo, era utilizada, né, inicialmente. Uma língua geral, né? Pois é, e aí eu achei muito interessante o fato deles terem criado um aplicativo para que a gente aprenda essa língua, né, também. E eu achei que é um exemplo muito interessante de como a gente consegue utilizar a tecnologia para algo que ainda seja um resgate de uma herança, sabe? Tipo, eu acho que existem muitas formas. Eu sou uma pessoa também que, além de estudar muito sobre a Amazônia e sobre regeneração, tipo, o conceito de regeneração como um todo, eu também estudo muito tecnologia. E eu sempre estou procurando formas de como a tecnologia pode nos ajudar a manter a floresta em pé. Quanto a essa questão do avanço do agronegócio aqui na Amazônia, eu vejo que no momento é tudo muito baseado no lucro. Eu acho que no momento em que virar uma chave de que a floresta pode ser, nem na questão de mais lucrativa, mas mais benéfica para todo mundo, e que as pessoas comecem a bancar isso, sabe? Porque a gente pode falar, salve a Amazônia. Só que enquanto não tiver um grupo de pessoas bancando isso e dizendo, olha, daqui tu não passa, daqui não passa, daqui tem um grupo que está protegendo isso. E é um lugar muito grande, tanto que essa responsabilidade hoje em dia fica na costa dos povos indígenas, que são pessoas que têm esse senso de comunidade, de simbiose com a natureza, então, tipo, e estão sofrendo assim absurdos. O garimpo é um problema muito grande, principalmente na região mais norte da Amazônia, uma Amazonas, Roraima e tal. Mas aqui no Pará a gente também tem essa questão desenvolvimentista muito forte. A grande parte do PIB do Pará é a mineradora. A gente acabou de viver um desastre ambiental aqui na frente de Belém, em Barcarena, com dejeto em rio, assim, é uma coisa que a gente está começando a viver, eu acho que, assim, comparado com Minas Gerais, assim, a gente está começando a ver alguns desastres ambientais acontecendo por conta da atividade de mineração institucionalizada, sabe? Eu não estou nem entrando no mérito do garimpo ilegal, que explodiu agora nos últimos tempos, mas a própria mineração da bauxita, do minério de, sei lá quais são os minérios que eles exploram aí, mas principalmente a bauxita na região onde eu estou, tipo, mais embaixo no Baixo Amazonas,
Tu vê ali que aquilo ali traz um desequilíbrio ambiental muito grande. Primeiro porque ficam umas piscinas gigantescas de lama na beira do Amazonas. Então, se aquilo ali um dia explodir, tu mata um rio. Acabou. Tu mata um rio. E não é um rio qualquer. É, tipo, o maior rio do mundo. O maior rio do mundo. Tu mata o sustento de muitas comunidades, assim. Te digo também que quando a pandemia bateu em Óbidos, Óbidos é um lugar onde as pessoas são pobres. É uma cidade de gente que não é... A galera não tem muito dinheiro, não. Uma galera de subsistência. Mas ninguém passa fome. Porque tem a pesca, porque a galera subsiste, tem muita agricultura familiar. E isso é uma forma de pensar no futuro também. O Brasil é um país pensado em plantation, sabe? Em monocultura. E essa monocultura reflete não só na vegetação, mas também na monocultura da ideia de ideal colonial que foi colocado aqui para gente. Só tem um jeito certo, só tem uma forma certa. E eu acho que quanto mais eu observo... Formas de existência mesmo, né, Isa? Em todos os campos, no regime de trabalho, nas formas em que se montam as famílias, na língua que se fala, no credo que se tem, enfim, em todas as dimensões da existência, né, uma planificação, um achatamento das possibilidades da diversidade de existência, de modo de ser, né? Exatamente, eu acho que isso vem ainda, tipo, a gente está vivendo um momento como o Brasil mesmo, nem falando só como a Amazônia, mas como o Brasil, em que as pessoas estão se entendendo quem são, assim, a gente fala de várias comunidades que estão se entendendo e estão lutando por direitos, estão lutando pelo direito de ser diferente também, né? Fora desse padrão monocultura de pensamento, né? E eu acho que a gente tem que todo mundo se unir, sabe? Tipo, eu acho que enquanto tiver ruim para alguém, não tá bom para ninguém, sabe? Para mim, na minha cabeça, é assim que funciona, porque não tem, e eu acho que isso vai contra, né, também a ideia de desenvolvimento que a gente tem, que é sempre a custa da exploração na base do outro. Mas, assim, falando da Amazônia mesmo, toda vez que alguém fala salve a Amazônia, vou salvar a Amazônia, isso já me chega com muita resistência, porque eu acho que uma Amazônia não é questão de salvar ou não, porque, de alguma forma, eu acho que provavelmente é mais fácil a gente não se salvar como seres humanos do que o mundo acabar por nossa causa. Ele vai encontrar alguma forma de se regenerar. A homeostase da Terra é algo que aconteceu muitas vezes e já existiram 5 extinções em massa que provam que, enquanto tudo pode mudar, mas a Terra continua aí. E a Amazônia é um bioma antiguíssimo também, então tenho certeza que ela já viveu trancos e barrancos, sabe? Seria mais coerente um salve-se, né? Pois é. E eu acho assim que enquanto a gente não fala de soluções que valorizem as pessoas que estão aqui, que valorizem as pessoas que lutam por essa terra, que valorizem os povos originários, que valorizem os povos quilombolas, porque aqui também a gente tem vários povos quilombolas, comunidades ribeirinhas. A gente não consegue falar de Amazônia sem falar dessas pessoas, mas também dá para falar de Amazônia além disso, sabe? Então, essa assim, é um ponto que a gente chega muito. E a nossa área de foco é muito dessa questão do design amazônico, sabe? A gente fala muito dos processos que levam os produtos a chegarem no lugar onde eles chegam. E, principalmente, uma questão que é meio que latente em todos é o tempo. O nosso tempo não é igual ao tempo do tempo. É um tempo diferente. A gente cozinha a planta por 5 dias para comer, porque senão vai morrer envenenado, e a gente aprendeu isso. Não foi porque o pessoal morreu, mas é porque os povos da floresta tinham esse conhecimento, e isso é uma forma. A gente tira suco de mandioca, que vira farinha, que vira não sei o quê, e tudo isso vira a nossa base alimentar. E isso também é um processo, são processos de design que estão sendo feitos, mas nunca tiveram essa palavra sendo aplicada a eles, por um motivo muito discriminatório, eu acho, assim, sabe? Luísa, e desculpa interromper, mas você até estava falando agora há pouco, pensar como que usar a tecnologia, né? E é uma palavra também, como você traz o design, a tecnologia, muitas vezes, esses processos todos que você está falando, são tecnologias refinadíssimas, né? Não são a tecnologia digital agora, a qual a gente costuma atribuir o valor tecnológico, mas todas essas são tecnologias milenares cultivadas há muito, muito tempo, né?
Isa, a gente está chegando ao finalzinho. Desculpa mesmo te interromper, eu te Não, fica à ouviria falar. vontade. Depois a gente vai até ver se troca zap alguma coisa para Com conversar certeza. mais. A mesma coisa para Vilma, Vilma. Agradeço muito a participação. Eu queria deixar 3 minutinhos para cada uma fazer considerações finais, se teve alguma coisa que não foi dita, que quiser ser dita. Vamos começar com a Vilma, então? Então, eu gostaria de agradecer esse momento. Eu acho que quando a gente se junta para estar discutindo as extremidades, o centro, né, em Minas, Belém, né, a região amazônica, São Paulo, que também está envolvido nisso, Alagoas, a gente está unindo os grupos, né, as pessoas, em prol de algo melhor. E pensar assim, pensar em sustentabilidade, é pensar no outro, é pensar em comunidades e é pensar na gente. Porque quando a gente está pensando no outro, a gente está pensando na gente. Aquela coisa, você faz de uma certa forma, para você ficar feliz, você trabalha também com o outro. Não adianta você trabalhar só consigo para ficar feliz. Então, é dessa forma que a coisa funciona na vida e que a gente prossiga aí com vários outros encontros e várias mudanças aí, melhorias na qualidade de vida para todos nós. Com certeza. A proposta do nosso webinário também, né, Vilma, Isabela e a todos que estão assistindo, é justamente da gente ir se encontrando, de ir se fortalecendo, de aprendendo um com o outro, né? São biomas tão distantes, mas, enfim, há tantas questões que estão acontecendo, por exemplo, na Amazônia, ou mesmo que seja o mesmo bioma, mas que está em um lugar diferente, como no Alagoas, o que a gente pode aprender um com o outro, né? De que forma a gente pode adaptar algumas formas de conhecimento e aplicá-las nos nossos locais, né? Eu acho que isso é uma coisa que o São Paulo Fashion Week mais Regeneração promoveu muito, né? E que a gente não quer deixar morrer, assim. Então, enquanto Laroyer, enquanto grupo de pesquisa, enquanto terreiro de pesquisa, a gente quer mesmo afinar esses laços e promover quantos mais encontros forem possíveis e que outras iniciativas nasçam daí. Isa? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer por vocês dois pela conversa, que para mim foi muito legal. E também tem um conceito que eu acho muito interessante do Boaventura de Souza Santos, que ele fala de ecologia dos saberes. E eu acho que a gente tem que muito ir por esse caminho, sabe? Ao invés de acabar com a monocultura do pensamento e pensar em todas as nossas realidades como saberes que têm que se interligar e que podem se interligar, e quanto mais a gente se interligar, mais complexo fica a nossa realidade, mas mais capaz a gente vai estar para solucionar problemas tão complexos que eu acho que a gente, com humanidade, vai estar enfrentando aí nos próximos anos. Muito grata pela oportunidade, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é @isabelacanto, é só chegar lá, mandar uma mensagem, a gente conversa. E muito obrigada pela troca, muito feliz de ouvir vocês, e é isso. Isso, vou deixar o meu Insta também, Vilma.Queiroz Model ou Raízes Quilombolas, porque nós acabamos abrindo um Insta para o Raízes, então eu estou administrando os dois, né? Mas não tem muito conteúdo ainda no do Raízes, mas a gente vai estar modificando isso, melhorando. Gente, então, para terminar nossa live, e Isabela também falou um pouco disso, né, sobre o risco de um rio ser morto, né, por um descompromisso da mineração e tal. Eu queria relembrar o Atu, o Rio Doce, que está passando por um processo de regeneração, e eu vou trazer para a gente finalizar um canto do povo Krenak, que fala sobre o Atu, que fala sobre o Rio Doce, e assim a gente encerra. Amanhã a gente tem mais uma mesa, na verdade 3. A primeira delas é o Na Garupa da Baleia, inclusive quero deixar um abraço. A Bela, que também estaria com a gente hoje, ela infelizmente não pôde estar por compromisso de trabalho, traria também uma visão mais ali do sul, né? Ela traz o próprio mar, quando ela traz a ideia da baleia franca, enfim, é uma mensagem bem legal também. Amanhã vai estar sendo discutido às 3 horas, vai ser a nossa primeira mesa de amanhã, mas a gente tem mais mesas acontecendo também ao longo do dia, às 5 horas da tarde, às 7h30 da noite. Entra no nosso Linktree, tá aí
o nosso link, também pode entrar na nossa página, que é o @terreirolaroyer.fjf. E é isso. Vamos, então, emanar boa energia e trazer esse canto, que o Rio Doce, a cada chuva, a cada passagem, se limpe, que o minério se vá, que toda a energia desse pai, né, chamado de pai, mãe, de avô para os Krenak, que ele se regenere. Então, vamos lá. Boatu miarehe, uatu miarehe, uatu boquinhawit, oborumangu terehe, oatu miarehe, uatu miarehe, uatu boquinhawit, oborumangu terehe, uatu boquinhawit, oborumangu terehe. Viva tu! Boa noite, gente. Até a próxima.